a gente está passando por um momento diferente, né? Porque em outras tragédias, eu citei isso aqui ontem, né? Em outros eventos, a gente está muito longe, infelizmente, de ter esse como o evento mais grave do ponto de vista de pessoas mortas, né? Petrópolis, por exemplo, 900 pessoas mortas há algum tempo. Mas é um evento diferente porque em outras situações as coisas aconteciam e terminavam, por mais difíceis que elas fossem, né? A tragédia em São Sebastião, agora em fevereiro do ano passado, né? Choveu durante alguns dias, morreram 65 pessoas, mas a gente conseguia encontrar o ponto de partida, por pior que fosse, para começar a recuperar aquela área, a economia da região. Nesse episódio de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul como um todo, nós não temos essa possibilidade, essa perspectiva ainda de enxergar o curto prazo, que dirá o médio prazo, né? O Guaíba voltou a subir, cidades que tinham registrado queda no índice da água tiveram de novo um aumento, o vento mudou de lado e está levando a água de volta do lago para o rio, enfim, está acontecendo uma circunstância. E o estado todo destruído. O que é que você imagina que vai acontecer do ponto de vista da economia com o Rio Grande do Sul e com o Brasil a partir dessa tragédia que a gente está assistindo por lá? É exatamente isso. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, eu acho que é importante a gente mencionar, claro, toda a nossa solidariedade, né? Eu tenho ajudado a carregar caminhões, eu dou aula numa faculdade que chama Link School of Business aqui em São Paulo, onde eu dou aula para alguns gaúchos. Eu fiz uma live no meu canal do YouTube fazendo ações, arrecadamos bastante dinheiro saindo lá da faculdade, enfim. Então eu acho que esse primeiro lado, ele deve ser enaltecido e solidarizado, enfim, com todos os gaúchos em geral, né? Mas falando um pouco das consequências que teremos que enfrentar, né, como um todo, realmente você tocou num ponto importante. Esse evento, ele traz consequências de médio e de longo prazo e catastróficas, né? Tirando todo o lado humanitário aqui envolvido. Eu acho que ele se assemelha muito mais a situações como a gente viu, por exemplo, do Katrina, né, uns anos atrás, que pelo que eu vi em número de quilômetros, esse número de quilômetros que foi assolado no Rio Grande do Sul já é maior do que aconteceu lá naquela ocasião nos Estados Unidos, né? Em números de mortos, como você mencionou, sim, tiveram outras ocasiões com números maiores, mas vamos lá, qualquer número que a gente está vendo hoje, ele é completamente subestimado, né? Ou completamente um chute. As consequências, ou quanto vai custar para reconstruir o Estado. Falam em 19 bilhões, 19 bilhões, outros falam em 15, aí eu vi alguns em 7, 8. Para mim, isso vai ultrapassar e muito, quiçá os 100 bilhões, porque a gente não sabe o que vem. O problema ainda crescerá quando a água baixar. E o nível da água continua subindo, como você muito bem falou. Segundo umas pesquisas que saíram hoje, esse nível da água pode ter atingido 5,40 metros. Sim. Com os níveis de precipitação que a gente está vendo em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que a situação, primeiro, o problema a gente ainda... teremos um problema que será agravado quando essa água baixar. Provavelmente teremos, infelizmente, muito mais número de mortos do que foram divulgados até hoje, né? Muitas pessoas provavelmente não serão encontradas em meio a isso, em meio a essa catástrofe como um todo, e portanto esses números que estão sendo anunciados, eles são gigantescos. Com relação ao Brasil, como você fala, é um efeito complicadíssimo sob o ponto de vista econômico. A gente já está no meio de uma situação fiscal completamente deteriorada, as contas públicas brasileiras estão se deteriorando por completo, nós já estamos atingindo um déficit nominal que inclui o pagamento de juros da dívida, que atingiu 1 trilhão, nós estamos falando de quase 9% de déficit nominal do PIB. Isso é assombroso, atingimos níveis já no ano de 2020 da pandemia, sem termos vivido uma pandemia. O nível da dívida continua crescente, não há nenhum tipo de situação que nos permita pensar que essa dívida vai diminuir. Pelo contrário, os gastos governamentais continuam crescendo em termos reais acima da inflação, muito mais do que a própria arrecadação. Então essa é um complicador que nós teremos que enfrentar. E veja, no Katrina foram 125 bilhões de dólares 10 anos depois que foram consumidos para reconstruir a região. Se a gente transformar 125 bi em reais, vamos arredondar um pouco para baixo, nós estamos falando de 500 bilhões de reais. Onde o Brasil encontra espaço
para achar um gasto que não seja impactado na economia. E o impacto, né, eu não estou dizendo que não tem que ser feito, hein? Nós estamos simplesmente traduzindo em números. Traduzindo em números. E o ponto é, um nível de endividamento gigantesco, a resposta econômica no médio e no longo prazo é sempre um período inflacionário. E isso, num estado que é um dos mais importantes do país, veja, o quinto país que mais paga, o quinto estado que mais paga imposto do país, o maior produtor de arroz, produz 40% do trigo, o maior produtor de algumas frutas, enfim, fora a indústria que a gente vê lá no Rio Grande do Sul, né, intensiva em capital, enfim, é um dos maiores estados em importância do Brasil como um todo. Desculpa te interromper, mas olha o que tem na capa do portal G1 agora, é uma informação da jornalista Ana Flor, né? Ela confirmou com a Aeronáutica que a empresa que é concessionária do aeroporto Salgado Filho, que é um dos mais importantes do país, o grande aeroporto Sim. e único de Porto Alegre, a concessionária que administra o aeroporto pediu mais 90 dias, ele estava interditado até o fim desse mês aqui, até o dia 31 de maio. Né? A concessionária pediu mais 3 meses de interdição, ou seja, o aeroporto só deve reabrir em setembro. O aeroporto Salgado Filho só deve reabrir em setembro, Urian. Já estão começando a usar a base aérea ali de Canoas, né, para fazer alguns voos comerciais. E agora imagina o impacto econômico que isso vai ter também, não só, né, para o Rio Grande do Sul, mas isso impede, isso atrapalha até mesmo que a ajuda chegue, porque para o desenvolvimento de qualquer lugar você precisa ter uma integração. Vamos até trazendo para o meu lado, quando a gente olha para uma guerra, qual que é um dos primeiros lugares que é atacado pelo inimigo? São os aeroportos, porque você precisa dificultar a integração. Então, quando você não tem, principalmente num país de tamanho continental como o Brasil, uma dificuldade para um estado que já é isolado, né? Tem Santa Catarina separando o Rio Grande do Sul do resto do país. E aí tem fronteira com outros países sul-americanos. E você dificulta a chegada nesse lugar também. Então, vai atrapalhar muito. Porque os outros aeroportos são regionais, né? São regionais. São menores, não tem o tamanho e o potencial que esse aeroporto tinha, né? A aeronave que faz voo internacional, por exemplo, com exceção de Argentina, Uruguai, os países aqui da América do Sul, não vai poder pousar no Rio Grande do Sul, por exemplo. E eu vi alguns relatos de pessoas que estavam descendo em Montevidéu, no Uruguai, e depois indo até Porto Alegre para poder chegar em algum lugar. Então, com certeza, esse desastre econômico vai acontecer na agricultura do país. O parque industrial gaúcho é gigantesco. Eu acho que as comparações são inevitáveis. A gente vê o que aconteceu na Bahia ou até mesmo em Petrópolis e choca em alguns aspectos. O fato de que você teve o capital destruído, então muitos maquinários, muitas fábricas que a gente não sabe do estado, então equipamentos que vão ser destruídos e aí vai vir um efeito cascata depois disso também. Fora toda a infraestrutura. Infraestrutura. Enfim, são centenas de bilhões que serão consumidos dessa maneira. E aí a pergunta de novo desculpa a gente interromper, né? Só esse espaço fiscal é isso. Teremos consequências na economia no médio e no longo prazo, por isso, inevitavelmente. Inevitavelmente. Quem é que vai botar essa grana para fazer isso tudo? Esse é o ponto. Para fazer ponte, para fazer viaduto. Foi anunciado um pacote... Ontem a gente entrevistou, a gente estava falando com a Carol de São Leopoldo. Ontem a gente entrevistou, por coincidência, o prefeito de São Leopoldo. E ele deu dados aterrorizantes. São Leopoldo é uma cidade grande, né? Quase 250 mil habitantes. Escolas, ele perdeu tudo. Desde o prédio até material escolar, carteira, lousa, posto de saúde... Ele perdeu 5, se eu não estiver enganado, completamente. E aí desde do estoque de esparadrapo até a máquina mais moderna para realização de exames complexos. É um negócio difícil de tangenciar, né? Quando eu vejo, né, esses números também, eu não entendo detalhadamente de economia, não é minha área, mas eu acho também que vai ser algo muito maior do que tem sido falado, porque é justamente isso assim, desde o aparelho do ar-condicionado até uma escola, então imagina o tanto que foi destruído. E outra coisa que impressiona também é a área, então a gente não está falando mais de uma cidade, de um estado em grande parte, então isso ajuda a assustar também. Tem o aspecto do choque de realidade, que por mais que essa região fosse territorialmente já vulnerável a isso,
assusta, porque traz... Você concretiza e materializa tudo aquilo que já vem sido falado ao longo dos anos de consequências das mudanças climáticas. Então, traz sim para a realidade e traz para o debate também, que isso é algo que não pode mais ser ignorado. E acontece no momento também que a gente vai ver consequências agora na política, né? O governo vai anunciar amanhã o nome de uma autoridade... federal no uma autoridade federal para ficar lá, igual tinha na autoridade pública para as Olimpíadas. E o que vai ser isso? Assim, isso vai ter um custo? Será? Será que vai burocratizar ainda mais um país que já tem muita burocracia? Vai ter um custo para essa autoridade? Será que o custo de você colocar essa autoridade em prática, não seria melhor se esse dinheiro fosse encaminhado para usado de uma outra maneira para aliviar aquilo que o sofrimento dessas pessoas que estão lá? Será que vai haver um oportunismo político por conta disso no ano de eleição também? Já está tendo. A gente está vendo determinadas PLs tentando serem passadas, por exemplo, a 889 agora, para tentar de novo passar uma forma de PL das fake news. Já foi aprovado o jabuti de 15,7 bilhões no Congresso, justamente em meio a essa catástrofe. A maior parte dos congressistas está sendo contra a liberação dos 5 bi de emendas parlamentares que vão para ele e eles não querem liberar. Já está sendo feito. Isso já está claro. Esse é um mecanismo de política. O que é mais, assim, é revoltante. No meio do que a gente está vivendo, é revoltante. Os 5 bi, eles vão ser destinados lá para eles. Eles não abrem mão. Então... E a gente vê assim, esse oportunismo que toma conta de todos os lados dos extremos políticos nas redes sociais. Assim, se por um lado a gente vê solidariedade, as pessoas ajudando, doando seu tempo, voluntários exaustos, a gente vê também aquele lado nojento do oportunismo, das pessoas tentando usar do que está acontecendo para mostrar que está do lado certo, que o outro lado é muito pior. E isso tudo deveria deixar muito claro para a população que o importante, talvez, seja ali olhar de novo, a gente voltar a olhar para o centro, porque uma tragédia dessa, quando ela acontece, ela afeta todo mundo. Então, vamos voltar a olhar para aqueles líderes ou para aquelas pessoas que estão dispostas a dialogarem com todos os lados. A gente está mostrando aí, enquanto o Bruno e o Urian conversam, algumas imagens que nós capturamos ao longo do dia de destruição de centros de distribuição de mantimentos, imagem do centro de Porto Alegre, e tem alguns vídeos que nós separamos também. Alguns a gente já rodou aí ao longo do Flow News de hoje, e tem outros vídeos que contêm áudio, não é isso, Thiago? O que a gente tem na lista aí, Tainá, que a gente pode soltar agora? Você sugere pra gente aqui? O menininho. São alguns vídeos simbólicos que a gente trouxe aqui, enfim. Para mostrar um pouquinho mais do cotidiano das pessoas, que é um negócio que a gente não consegue imaginar, né, a distância aqui, né? Um menininho, por exemplo, comemorando o fato do pai ter conseguido pegar uma cesta básica. Vamos mostrar. Vocês estão vendo lá? Que lá é o pai, ó. O pai ganhou a cesta básica, né? Daí veio de lá, aqui caminhando aqui lá nas costas, ó. Não tem guarda-chuva, não tem nada, mas dá pra ter orgulho de um pai assim, né, pessoal? Olha, vem abaixo de chuva aqui, ó. Chuvarada tá dando aqui e ele tá vindo com a nossa cesta básica ali, ó. Isso sim que é pai, né, pessoal? Você molhou muito, pai? Você molhou muito? Sim, mas vale a pena, ó. Dá uma ranchinha bom, né, filho? Tem um tipo, até coisa de limpeza aqui, ó. Sim. Ó, as pessoas que estão doando pra vocês, ó. Estão de parabéns, viu? Porque estão ajudando muita gente. E eu agradeço o pessoal que doa por nós aqui, ó. Agradeço que Deus sempre abençoe as pessoas que estão doando e que consigam dar para essas pessoas que tem gente que precisa mais que nós, na verdade, né, filho? Nós, na verdade, nós temos que ajudar a doar também, né? Mas nós também não temos, né, velho? É isso aí, galera, ó. Ajuda o Rio Grande do Sul, quem puder ajudar aí, viu? Estou precisando, tá, galera? Lindo esse vídeo, né? Ô Bruno, eu vou te colocar numa saia justa aqui. Como é que a gente pensa em contas, em necessidade de gastar o que tem, levando em consideração que tem gente precisando de arroz com feijão, precisando de um teto. Como é que a gente comporta duas questões que parecem tão distantes nesse momento aqui?
Esse papo ele tinha que ser feito antes. A gente costuma trocar o pneu do carro furado com o carro andando, né? E é muito mais complicado. A verdade é que nós temos um estado completamente inchado, ineficiente, uma carga do PIB de 36%, ou seja, ele toma grande parte daquilo que nós produzimos e obviamente não entrega nada ou quase nada de volta. E a gente vê, como a gente está vendo a população civil se organizando. Eu daqui de São Paulo tentei ir para lá, falo diariamente com o Marcel Van Hatten, ele tem me ajudado muito com a comunicação por lá, para onde mandar as coisas, enfim. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa discussão, talvez em meio a essa catástrofe, acende a necessidade da discussão, no meu entender, na forma como eu vejo a economia, do papel do Estado. Eu acho que o Estado, de novo, ele é muito grande, ele é ineficiente, ele toma grande parte daquilo que nós produzimos como pessoa física e como empresa, e ele gasta isso de uma maneira muito mal. Se eu fizesse isso nas minhas empresas, por exemplo, eu já teria quebrado há muito tempo. Então, como é que eu acho? Eu acho que, enfim, temos um problema agora, ele mais cedo ou mais tarde será superado, em maior ou menor grau, mas nós temos que nos prevenir que essa não será a última. Seja essa ou outras catástrofes virão. Então, eu acho que a gente precisa entender agora o verdadeiro papel. Quem mais ajuda ou quem mais burocratiza as nossas vidas como um todo, do que prover soluções. Então, sim, temos agora uma obrigação de ajudá-los, só que tem um porém. A economia, ela é uma forma mais que ela responde a determinadas ações que nós fazemos, ou que o governo faz. Um governo muito mais endividado ao longo do tempo, ela traz historicamente uma única consequência, um processo inflacionário. O dinheiro perde valor, o dinheiro perdendo valor significa que ele perde valor frente aos preços relativos de bens ou serviços. E o que acontece? Os preços sobem. Quando o preço sobe, é a camada mais pobre que obviamente sente mais. Quando o preço do pãozinho sobe, o valor da alta representa um percentual maior sobre a renda da camada mais pobre do que da camada mais rica. Ou seja, o que eu quero dizer, se não cuidarmos e dermos de ombro com gastos públicos o resto da vida, perderemos poder de compra a vida inteira. Ora, o real já perdeu 90% do poder de compra desde 1º de julho de 1994, quando ele começou a circular. E o que isso representa? Significa que o que você gastava lá basicamente com R$10, ele hoje perdeu 90% desse poder de compra. Então, você precisa de 90% mais de unidades monetárias para comprar o mesmo bem e serviço. Se não cuidarmos disso ao longo do tempo, se continuarmos a gastar desenfreadamente com o judiciário mais caro do mundo, com o congresso mais caro do mundo, com privilégios para todo mundo, com emendas parlamentares de 5 bi, e vai somando tudo que custa para o Estado brasileiro, mais cedo ou mais tarde nos depararemos com inflação. Sim, como já é a história brasileira da instabilidade econômica, né? Não tem jeito. Pois é, Orian, a gente vai mostrar um vídeo aqui de um médico que morreu aparentemente de mal súbito. Ele tinha ido na primeira missão humanitária dele, um médico cardiologista, foi encontrado morto num abrigo de São Leopoldo. Ele, como eu disse, estava cumprindo a primeira missão humanitária da vida dele. Ele deixou a mãe em casa no domingo, Dia das Mães, em Vitória, no Espírito Santo, em Vila Velha, perdão, no Espírito Santo, para ajudar as pessoas. Saiu de Vitória para ir para Navegantes, em Santa Catarina, e de lá para o Rio Grande do Sul. E ele deixou um vídeo gravado, ele gravou um vídeo horas antes de sofrer esse mal súbito. E aí, pessoal, hoje eu estou fazendo uma coisa diferente. Pela primeira vez eu vou partir para uma missão humanitária, né? O Sul está precisando da gente, então a gente saiu um pouquinho da nossa rotina, do nosso conforto de consultório. A cirurgia acabou agora há pouco, a gente já emendou nessa missão, são 4 da manhã agora, e a gente está indo para lá ajudar os nossos irmãos, né, que estão precisando. Eu vou tentar passar para vocês aqui a real situação que está acontecendo lá, até mesmo para a gente conseguir, de repente, juntar mais força para ajudar, né, o pessoal tanto que está precisando para esse alagamento, essa catástrofe que aconteceu no Sul. Aí, assim que conseguir, eu passo para vocês, chegando lá, eu mostro tudo que está acontecendo e a gente vai junto nessa missão. Conto o coração de vocês, para nos dar força, para a gente conseguir ajudar o máximo de vidas que a gente conseguir, que estão tão abaladas, né, psicologicamente, estão tão necessitadas de carinho, de medicações, né, de calor humano. Nós vamos lá e eu já vou passando para vocês, tá bom?
Bom, nossos sentimentos à família, ao que tudo indica, foi um mal súbito. A investigação está sendo conduzida mais ou menos nesse sentido. Tem um outro vídeo aqui de um morador do Rio Grande do Sul mostrando a altura em que a água chegou e atingiu a casa dele. Vamos ver. Agora nós vamos ter uma noção das enchentes. Olha só, gente. Olhem isso aqui. Isso aqui é uma loucura. Tá vendo aqui, ó? Essas marcas são marcas da enchente, ó. 12 de 9 de 89 ali embaixo, 28 do 5 de 92, 24 de 9 de 89, 22 de 9 de 2007, 20 do 7 de 2001. Ali não está aparecendo, tá? Porque muita coisa bateu. E a de 2000, a do ano passado, provavelmente foi até ali, mais ou menos, provavelmente. E olhem agora onde provavelmente bateu. Agora eu pergunto, como é que não caiu esse troço? Olha onde é que tava a água, gente. Lá em cima tem sujeira e caiu o poste. Então pense, a água tá lá embaixo e foi até lá em cima. Então isso aqui, ó, vamos pensar, uma tsunami, levou tudo. Tá? Só pra vocês terem noção aonde tava a água. Isso aqui é inacreditável, gente. É inacreditável. Ó a régua de medição, da enchente. É um negócio histórico. 149 mortos, Urian. O número foi atualizado agora, 149 mortos, 124 desaparecidos, mais de 800 feridos, 79 mil pessoas em abrigo, 80 mil pessoas no abrigo. Isso é uma tá falando em ainda. Abrigo, né? Abrigo. Porque ainda tem as pessoas hospedadas na Sim. casa de parentes. É. Isso é abrigo. E os 76 mil, desalojados ainda, né? 76.500 quase resgatadas, mais de 11 mil animais resgatados também. Enfim, a gente ainda tá para ver o que vai acontecer com o Rio Grande do Sul, né? Hoje a chuva parou, mas o vento tá batendo numa direção ruim. Ele tá trazendo a água de volta, ao invés de ele ajudar a água a seguir o fluxo em direção ao Oceano Atlântico, ela tá empurrando a água de volta, como se estivesse empurrando a água de volta para dentro do Rio Grande do Sul. Por isso é que mesmo sem chover hoje e com sol, embora com frio, fez mínima de 10 graus hoje, mas fez sol, mesmo assim, mesmo sem chover, há mais de 24 horas já, o nível do Guaíba subiu. Ele está empurrando a água de volta, o vento está empurrando a água de volta para dentro do estado, enfim. Ontem o Poder 360 soltou uma matéria, não sei se vocês viram, interessante, explicando sobre as máquinas, as bombas, como funcionam, as comportas, de onde veio todo esse erro, até para quando tudo isso passar, como reconstruir as cidades, né? Como podemos reconstruir para evitar uma nova tragédia, porque não vai ser a última chuva em níveis tão altos, né? Mas Sim. Não dá para contar com a sorte Pois e é. construir do jeito que era. exato. Isso já está muito claro. Agora, o que vai ser feito e quanto que isso vai custar? E vai ter que ser feito. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.